Irmãos, nós vamos iniciar uma série hoje que eu chamei de Cativeiros da Alma, amém? Existem muitos cativeiros espirituais, físicos e cativeiros na alma. Um cativeiro é aquilo que aprisiona, é aquilo que paralisa, é aquilo que impede você de prosperar, impede você de avançar. É um lugar de aprisionamento. Esse aprisionamento ele pode ser tanto espiritual, como ele pode ser emocional, ou também pode ser um aprisionamento físico. Em qualquer um desses lugares, o inimigo impede esse crente, esse cristão, de avançar, de prosperar, de produzir, de ser um cristão fervoroso, um cristão atuante, um cristão comprometido. E eu tenho percebido algo nesses tempos. Preste atenção aqui, irmão, no que eu vou falar. Por muito tempo, a igreja, ela tem se preocupado muito com as coisas espirituais. Os avivamentos que nós tivemos até há um tempo atrás, foram avivamentos que trouxeram um reavivamento espiritual, amém? Um reavivamento espiritual. Nós tivemos há 100 e poucos anos atrás, o primeiro avivamento na rua Azusa, nos Estados Unidos, onde os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, e saíram daquele avivamento da rua Azusa, e começaram a pregar no mundo inteiro, um avivamento de fogo, do Espírito. Você sabia que até o avivamento da rua Azusa, a maioria das igrejas não tinha o batismo do fogo, eles não tinham a oração em línguas, eles não fluíam muito nos dons espirituais de cura, dons espirituais de oração em línguas. A igreja era tradicional, a igreja luterana, os batistas que vieram dos anabatistas, a congregacional, metodista, entre outras igrejas, elas andavam sem esse fogo, sem esse batismo de fogo. E há um pouco mais de 100 anos veio esse batismo de fogo, amém? O batismo de fogo foi uma bênção, porque trouxe um avivamento. A igreja saiu daquele lugar ali, ela avançou, missionários começaram a percorrer o mundo. E no Brasil, quando vieram os primeiros que vieram da rua Azusa, fundaram aqui a Assembleia de Deus, entraram na igreja batista, começaram a orar, e aí não deu muito certo, e aí eles entraram, fundaram lá um ministério, e fundaram a primeira igreja, a Assembleia de Deus em Manaus. Mas nós chegamos num tempo em que a igreja está um pouco perdida com relação a essas coisas espirituais. E a igreja está muito doente, mas não doente no espírito só, na questão do caráter, mas também está doente na alma. O que mais desvia hoje uma pessoa, um cristão da igreja, não são as coisas espirituais. A alma doente, a alma ferida, a alma machucada, a alma aprisionada em um cativeiro. É o que mais desvia. Então as pessoas se ferem, às vezes, se frustram, se magoam, e aí elas saem da igreja. Porque elas já estavam feridas, na verdade, elas não foram feridas na igreja. Elas já estavam feridas, mas não houve quem trouxesse para elas um bálsamo, uma cura. E aí elas acabam saindo da igreja. E eu percebo que nesse tempo, Deus está trazendo novamente esse tema, para que a gente possa ser curado, amém? De dentro para fora, amém? Porque muitas pessoas não conseguem, às vezes, ter uma vida constante em Deus, ou permanecer firmes em Deus, na igreja, na comunhão, por causa de feridas emocionais. E Satanás, ele sabe disso, e por isso ele tem investido muito na vida de pessoas, para acabar ainda trazendo muito mais frustração e muito mais decepção para essas pessoas, a ponto delas não conseguirem
permanecer no corpo de Cristo. Tem um livro que se chama A Igreja que Fere. Então a igreja, infelizmente, hoje ela está ferindo mais do que ela está curando. Mas em nome de Jesus nós vamos ser curados, amém? 3 João capítulo 1, verso 1 e 2. Eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência hoje, amém? Que nós precisamos trazer um conteúdo uma base teológica para isso que nós vamos falar durante algumas semanas. Nós vamos falar sobre cativeiros específicos da alma, como carência, medo, depressão, ansiedade, né? Mas antes de falar sobre isso de maneira específica, nós precisamos trazer um conteúdo, né? um conteúdo teológico, trazer uma força teológica para dentro daquilo que nós vamos falar, amém? Diz assim, 3 João capítulo 1 e 2, diz assim: eu, o presbítero, escrevo a Gaio, amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem fisicamente, tão sadio quanto é forte em espírito. Coloca na outra versão, coloca na NVI, por favor. Diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A alma da pessoa precisa estar bem. Tem uma outra versão, Almeida, coloca na Almeida, revista e atualizada. Diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, João está dizendo aqui a Gaio, tomara que a sua saúde vá bem. Provavelmente Gaio estava com algum problema de saúde. Tomara que a sua saúde vá bem, assim como vai bem a sua alma. Tomara que a sua saúde prospere, assim como a tua alma é próspera. Uma alma próspera, uma alma estável, uma alma sarada, uma alma curada, uma alma que não se magoa, que não é permeada pela frustração, pela decepção, pela dor emocional, pelos problemas, né, que nos trazem ansiedade. Uma alma estável, uma alma sarada, uma alma curada. Meu Deus! Uma alma curada. Nada abala esse crente, nada abala esse cristão, porque ele é estável. Vai dizer lá em Hebreus, se não me engano no capítulo 4, Hebreus vai dizer que a esperança é a âncora da nossa alma, a esperança que nós temos em Cristo, a esperança que nós temos da vida eterna, a esperança que nós temos naquele que nos comprou com o sangue dele e nos prometeu a vida eterna. Essa esperança, ela deve ser a âncora da nossa alma. A nossa alma precisa estar ancorada nessa esperança. Quando a alma está ancorada na esperança de que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, amém? Essa alma, ela é ancorada nessa esperança. Então não é uma alma que é instável, que tem bipolaridade, amém? É uma alma estável, não é uma alma que oscila, não é uma alma que vai e vem, que um dia está bem, outro dia está ruim, um dia quer matar, outro dia quer morrer. É uma alma estável. Diz assim Efésios capítulo 4, versículo 7, eu quero trazer esse fundamento teológico, amém? Diz assim, Efésios 4, 7, coloca na Almeida, revista e atualizada, vamos tentar andar nessa Almeida hoje, e depois a gente volta para a NVI. Diz assim: ora, que quer dizer subiu, perdão, eu comecei a ler antes, depois, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, amém? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista
ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à plena varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia que conduz ou induzem ao erro. Aqui é tremendo, Efésios, se você puder ler Efésios uma vez por mês, porque Efésios é uma base teológica tremenda para os nossos dias. Tem alguns estudiosos que dizem que se não existisse o Novo Testamento, nenhuma das cartas paulinas, nem de João, nem de Pedro, nem de Paulo, mas se existisse só o livro de Efésios, já seria suficiente para nós. E aqui Paulo está dizendo, olha, ele desceu, ele morreu, ele foi sepultado, ele desceu, mas ele ressuscitou, e ele subiu, mas ele subiu e deixou, ele levou cativo o cativeiro, ele levou prisioneiros, mas ele deixou aqui na terra apóstolos, ele deixou profetas, ele deixou evangelistas, ele deixou pastores e mestres, para que esses homens, cheios desses dons espirituais, possam então também continuar libertando, continuar curando, continuar restaurando pessoas, amém? Então a alma cativa, ela é responsabilidade da igreja, amém? Tem um terapeuta cristão, eu não me recordo o nome dele, que ele disse o seguinte, que a psicologia só existe porque os cristãos não assumiram o papel deles, não tomaram essa posição de ouvir pessoas e de curar pessoas. Por isso que foi necessário que Freud aparecesse para começar a escrever as primeiras coisas da psicanálise, Lacan, entre outros, porque a igreja não se manifestou, a igreja perdeu a sua identidade de trazer cura para as pessoas na alma, a igreja negligenciou isso por muitos anos, amém? Vocês estão entendendo ou não? Então nós precisamos assumir esse papel novamente, amém? Amém ou não amém? Você é um agente de cura, você é um agente de libertação, sabe, às vezes, porque, irmãos, a terapia ela só ouve, é lógico, tem as ferramentas terapêuticas, e daqui a pouco nós vamos apresentar a doutora Kelly, que está aqui hoje com o marido, Marcos, amém, Marco, glória a Deus, o esposo veio hoje, vamos apresentar, ela vai atender aqui na igreja todas as terças-feiras a R$20, amém, e o dinheiro vai ser revertido para a sala, para melhorar a sala de atendimento, amém, e ela deve cobrar uns R$300 lá no consultório dela, então aproveita, mas você só venha usar os R$20 se você não tiver dinheiro para pagar, amém, os 300 lá por semana no consultório dela, amém. Depois nós vamos falar sobre isso, mas nós somos agentes de libertação, agentes de cura, amém? Hebreus capítulo de número 2, verso 14, diz assim, olha só, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Cristo, Ele veio para nos livrar desse cativeiro, dessa escravidão, do medo da morte, amém? Dos medos, das frustrações, das decepções. Ele veio para nos tirar dessa escravidão, desses cativeiros emocionais, cativeiros espirituais, cativeiros físicos. Uma mulher que estava encurvada com um espírito por mais de 18 anos, Jesus chega e disse, essa mulher está dentro de um cativeiro. Então Jesus veio para nos livrar de cativeiros físicos, cativeiros espirituais e cativeiros na alma. Ele morreu por isso, amém? Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo nos libertou do império, amém? E Ele nos transportou para o reino, amém?
Império é um lugar onde um imperador domina. O imperador, ele domina e ele escraviza. Lembra que Israel, na época de Jesus, estava sob o domínio de Roma. Roma conquistava através de um imperador, não era através de um rei, mas era de um império. Ela conquistava e fazia daquelas pessoas conquistadas escravos. Um reino não é assim. Um reino é feito de súditos, é feito de filhos, é uma comunidade. Um reino é uma comunidade onde existe um rei, que ele trabalha, que ele reina para o seu povo. O imperador, ele não tem vínculo com o povo. O imperador é um conquistador. E aí Jesus disse: eu estou arrancando vocês das mãos desse conquistador, arrancando vocês das mãos do diabo, arrancando vocês dessa escravidão aonde vocês estão, e estou transportando vocês para o reino, para a minha casa, onde vocês serão meus filhos. Amém? É um reino. Você está sendo transportado, você foi transportado para um reino. E nesse reino nós temos esse chamado de entrar no império das trevas e arrancar as pessoas que estão nesse império das trevas e levar novamente essas pessoas para o reino. Amém? Ele diz assim, para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, para você entrar no reino, você precisa se tornar filho. Mas para você estar no império, basta que você seja conquistado. O reino está sobre nós. As trevas operam para levar a pessoa cativa, aprisionar, roubar dela tudo que ela tem, que diz respeito a uma estabilidade emocional, espiritual ou física. Quando o inimigo ele consegue controlar a alma de uma pessoa, preste atenção. Quando o inimigo consegue controlar a alma de uma pessoa, ele vai dominar sobre a sua vida espiritual. Quando ele conquista a alma da pessoa, no sentido de emoções, no sentido de sentimentos, no sentido de feridas emocionais, quando ele gera esses cativeiros, vai aprisionando as pessoas em ansiedades, em medo, em depressão, em frustração, vai traumatizando cada vez mais essas pessoas, ele vai aprisionando essas pessoas. Amém? Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, diz assim, preste atenção no que diz o último versículo do Antigo Testamento, amém? Sempre falo que esse versículo ele é muito importante, porque ele é o último versículo do Antigo Testamento, então a gente precisa prestar atenção, né? No que está escrito nele. Diz assim, versículos 5 e 6, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui, o profeta Malaquias está falando que, para que uma restauração aconteça, preste atenção, para que uma restauração espiritual aconteça, precisa haver uma restauração nos princípios, nos relacionamentos. O profeta está dizendo aqui, né, com a voz de Deus, que o pai precisa voltar com o coração dele para com o seu filho, e o filho precisa voltar, ou o filho precisa voltar o coração para o seu pai, caso contrário, a terra será ferida com maldição. Então, algumas coisas espirituais estão ligadas a uma restauração de uma base na família, na estrutura familiar. Algumas restaurações espirituais estão ligadas a uma quebra, às vezes num relacionamento que gerou uma frustração, que gerou um abandono, que gerou uma ferida emocional, e aí por causa dessa ferida emocional, desse abandono, veio uma carência se instalou, e aquele filho, ele se perdeu, porque o pai não cumpriu com o papel dele dentro do relacionamento que
que existe entre pai e filho. E aí, aqui está falando, olha, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar para vocês o profeta Elias, e essa restauração, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, essa restauração, ela não vai começar num âmbito espiritual, vai começar numa mesa, aonde o pai vai se sentar com o filho, e o filho vai sentar com o pai, e os corações vão se alinhar, o coração do pai vai se alinhar com o filho, e o filho vai se alinhar com o coração do pai. Amém? A cura está na restauração dos relacionamentos. Quando nós pensamos em alma, quando nós estamos pensando em alma, a cura está na restauração dos relacionamentos, amém? Aqui nesse caso, na paternidade. Por isso que ele diz, voltando lá, Colossenses capítulo 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. O reino de quem? O reino do Filho e do seu amor. Sabe, essa restauração, esse reino, ele é um reino do Filho e do seu amor. Ou seja, é um relacionamento de filho com pai, porque Deus é amor, amém? Então é uma restauração de relacionamento. Quando nós entramos no reino, nós precisamos entender que o propósito é que nós venhamos a nos conectar com Deus, e nos conectar com Deus a ponto de que esse relacionamento nosso com Deus, ele possa ser curado. Não importa como nós somos tratados pelos nossos pais, como nós somos tratados pelos nossa mãe, ou pelos nossos avós que às vezes nos criaram, ou por um tio que nos criou, não importa como, mas quando nós entendemos que nós somos filhos desse amor, também agora em Cristo Jesus, nós temos a nossa identidade de filho restaurada, amém? Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim, porque a palavra de Deus, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui o autor de Hebreus está dizendo mais uma vez algo a respeito da alma. Ele já tinha dito, já tinha dito no capítulo 6, a respeito da alma, da âncora da alma. E aqui no capítulo 4, ele fala que a única coisa que pode dividir a alma de espírito é a palavra. A alma é muito conectada ao espírito, ela é muito junta do espírito, e às vezes nós confundimos alma com espírito. E às vezes nós lemos na Bíblia, a pessoa fala de coração e está falando de espírito, e às vezes, nós começamos a misturar tudo e não conseguimos entender, não conseguimos discernir o que é emoção, o que é espiritual, o que é tentação e o que é provação. Nós não conseguimos discernir porque a nossa alma e o nosso espírito são muito conectados. Mas Hebreus aqui está dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é poderosa para dividir aquilo que humanamente é indivisível. E essa palavra de Deus, ela divide para curar, ela divide para curar a alma, ela divide para curar o espírito, amém? Mas as trevas sempre vão operar para levar o cristão novamente para um cativeiro de alma. As trevas sempre vão trabalhar para colocar um cristão dentro de um cativeiro novamente, seja um cativeiro espiritual, seja um cativeiro físico, seja um cativeiro da alma. O diabo está trabalhando dioturnamente para nos levar novamente para um cativeiro. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, porque a palavra de... 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, amém? O vosso espírito, a alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Corpo, alma e espírito sejam apresentados a Deus íntegros, irrepreensíveis. Então nós precisamos nos apresentar a Deus. Olha só, como que é interessante o que Paulo fala, que nós precisamos nos apresentar a Deus, não somente com
fluindo nos dons espirituais, amém? Orando em línguas, adorando, louvando em espírito, orando em espírito, cheio dos dons espirituais, não. A nossa alma precisa se apresentar a Deus curada, sarada, o nosso corpo precisa ser apresentado a Deus, um corpo saudável, amém? Você sabia que a Bíblia ensina você a cuidar do corpo, ensina você a cuidar da sua alma, e ensina você a se encher da presença de Deus no seu espírito, e cuidar do seu espírito? Tem um pastor escocês, que era um pastor que tinha um chamado muito lindo, para viajar as nações, tinha esse chamado de pastor itinerante, e ele pregava, e as multidões se convertiam, e esse pastor, ele, no leito de morte, ele escreveu uma frase, ele disse assim, ele morreu com 29 anos, e na Escócia ele já tinha pregado para multidões, e as pessoas aceitavam Jesus, mas ele morreu com 29 anos de idade, e ele disse uma frase antes de morrer, ele disse assim, Deus me deu uma mensagem para entregar, e um cavalo para cavalgar. Ele estava falando dele, ele era o cavalo. Infelizmente ele disse, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Ele estava dizendo o seguinte, eu não cuidei do meu corpo, morri antes que se cumprisse o propósito de Deus na minha vida. Então as trevas, elas sempre vão operar para levar você para um cativeiro, seja da alma, seja do espírito, seja do físico. As trevas sempre vão trabalhar para que você entre novamente num cativeiro. Isaías capítulo de número 7, diz assim, vocês estão entendendo? Diz assim, presta atenção nesse texto, vamos ter que acelerar um pouquinho a mensagem aqui, porque falta muita coisa. Diz assim, ó, sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim, então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com o teu filho que se chama um resto volverá. Presta atenção. Disse o Senhor a Isaías, todos os filhos de Isaías, eles tinham um significado profético no nome. Então o Senhor disse a Isaías, agora sai com o teu filho que se chama um resto volverá, a um encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe, acautelai e aquietai-te, não temas, nem desanime o teu coração, por causa desses 2 tocos de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, e o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá, e amedrontemo-no, e o conquistaremos para nós, e façamos reinar no meio dele, o filho de Tabel, assim o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, isso não sucederá, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, amém? Esse texto é cheio de significados. Quando esses aliados subiram contra Jerusalém, para destruir Jerusalém, para capturar Jerusalém, essa mensagem veio até Isaías, pega o teu filho que significa, né, um rebento voltará, um renovo voltará, e vai e profetiza. E no verso 6 a gente percebe que o inimigo ele tinha se aliado ao filho de Tabeel, e ele diz assim, subamos contra Judá, e vamos amedrontá-los, e vamos conquistá-los para nós, e façamos reinar no meio dele, o filho de Tabeel. Tabeel significa bom para nada, Tabeel significa não serve para nada. Quando o inimigo tentou colocar Tabeel no meio de Israel, Deus levantou Isaías e disse, pega o teu filho e coloca ele em evidência e diz para o povo,
um rebento voltará, um remanescente voltará, e esse Tabeal, ele não vai reinar. Então o inimigo, pegando a simbologia aqui, que está nesse texto, e o significado dos nomes que está nesse texto, o inimigo sempre vai tentar colocar na sua vida um sentimento de que você não serve para nada, de que aquilo que você está fazendo não vai dar certo, que não é bom o suficiente. O significado desse nome, Tabeal, significa bom para nada, não serve para nada, fracassado. E aí Deus levanta Isaías para dizer: não, um rebento voltará, e ele não vai permitir que esse bom para nada, esse fracassado, ele reine sobre Judá. Sabe, o inimigo, ele sempre vai tentar fazer isso. Ele sempre vai querer colocar no nosso meio um sentimento de que nós não somos bons o suficiente, de que nós somos fracassados, de que nós não servimos para nada, que não somos bons em nada, e aí ele vai quebrando a nossa alma em fragmentos, ele vai separando a nossa alma em fragmentos, e ele vai nos aprisionando aos poucos, em fragmentos. Ele vai quebrando a nossa autoestima, ele vai quebrando a nossa identidade de filho, ele vai capturando aos poucos partes da nossa alma, e aí ele vai começar a dominar sobre a nossa alma. E aí começam a surgir numa alma fragmentada, quando o inimigo começa a aprisionar partes da nossa alma, ele começa a nos aprisionar, e vão surgindo sentimentos de medo, complexo de inferioridade, que é um cativeiro de identidade, porque toda pessoa que tem complexo de inferioridade, ela está num cativeiro de identidade, ela não sabe quem ela é em Cristo, ela não consegue entender a sua identidade, o seu valor, e aí ela é aprisionada num cativeiro de complexo de inferioridade. Às vezes o inimigo consegue aprisionar uma pessoa numa rejeição, e aí surgem cativeiros de carência por causa da rejeição. Vem a decepção junto com a rejeição gera um cativeiro de carência, e aquela pessoa começa a ficar aprisionada em cativeiros, dores emocionais. Nós chamamos hoje de depressão, mas na verdade é uma dor emocional. A depressão é uma dor emocional. Você pode ter diversas causas, mas é uma dor que a pessoa sente, é uma dor emocional, é um aperto no peito, é um cativeiro, porque a pessoa não consegue avançar naquele dia, ela não rende, ela desistiu naquele dia, ela parou de lutar, ela não quer mais saber, ela não quer conselho, ela não quer conversar com ninguém, e ela entra num cativeiro de dor emocional. Então o inimigo vai nos fragmentando na alma. Vocês estão entendendo? E às vezes você pega uma pessoa que ela tem um potencial muito grande, e ela é uma pessoa maravilhosa, ela é liberta, ela ora em línguas, ela é cheia do Espírito, ela é de adoração, mas ela tem um cativeiro na alma, ela tem uma carência, e ela começa a tomar decisões, aonde ela pensa que é o Espírito, mas na verdade é a carência dela que está conduzindo ela a tomar aquela decisão, e aí ela se frustra, ela se magoa, aí ela volta mais ferida, mais machucada ainda. Cativeiros que vão aprisionando, mas o inimigo, ele não conquista a alma de uma vez. Vocês estão entendendo? Ele não aprisiona uma pessoa na alma como se fosse assim: eu vou pegar a alma dessa pessoa e eu vou aprisionar nesse cativeiro. Não, ele vai fragmentando, ele vai dividindo, e aí ele vai conquistando aos pouquinhos, e quanto mais ele conquista, mais aquela pessoa, ela tem dificuldade nos relacionamentos, ela tem dificuldade com coisas novas, ela tem dificuldade de falar não, ela tem dificuldade às vezes de acreditar, ela tem dificuldade de tentar novamente, ela está presa a um medo emocional, ela está presa a uma decepção, uma frustração, e aí ela não consegue desenvolver, ela não consegue avançar, porque tudo parece ser muito difícil para ela, e aí o inimigo tomou a vida daquela pessoa, abraçou ela, e ela não consegue mais sentir a presença de Deus, ela não consegue mais sentir o Espírito Santo, porque ela se vê rodeada por prisões, por onde quer que ela tente, faça uma tentativa,
ela se frustra novamente, porque as tentativas que ela está fazendo são com base na carência, e aí ela vai projetar no outro a salvação. Esse vai ser o meu salvador, e aí ela é intensa, ela fala, agora eu achei a pessoa que vai me salvar, agora eu achei a igreja que vai me salvar, agora eu achei um casamento que vai me salvar, agora eu tive um filho e esse filho vai me salvar. E aí vem as decepções, as frustrações, porque ela não escolheu pelo Espírito, ela não tomou a decisão pelo Espírito em oração, ela tomou uma decisão por causa da carência, e aí ela se viu enrolada com um malandro, e ela não sabia que ele era assim, ela se doou para ele, deu o coração para ele, e aí vão surgindo outros cativeiros. Vocês estão entendendo ou não? Então Satanás, ele pega esses fragmentos da nossa alma, ele vai nos fragmentando na alma, ele vai partindo a nossa alma, e aí ele vai nos aprisionando. Presta atenção no texto que nós lemos, Isaías capítulo 7, verso 6, ele diz assim, subamos contra Judá, e vamos amedrontá-los, e conquistaremos. Coloca na NVI por favor esse texto. Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo, vamos rasgar esse reino, vamos dividir esse reino, vamos rasgar eles no meio, vamos dividir eles no meio, e aí nós vamos colocar alguém bom para nada, ali no meio deles, e vamos reinar sobre eles, porque a hora que ele introduz essa inferioridade, essa ferida emocional, ele dividiu, e aí ele conquistou uma parte, e quando ele conquista uma parte, ele consegue dominar e reinar sobre aquilo, e aí entra tormento, desespero, aflição, medo, angústia, e é isso que o diabo quer fazer. Primeiro ele divide, preste atenção, primeiro Satanás divide para depois conquistar, Maquiavel, amém? É isso ou não? Então ele separa o pai do filho. Por que Satanás separa um pai do filho? Porque ele quer conquistar sobre o pai e sobre o filho. Porque quando ele separa o pai do filho, ele quebrou a paternidade no meio. E aí ele dividiu, e quando ele divide, ele entra e conquista. E aí ele vai dizer para aquele filho que se separou do pai, ele vai dizer, você não é bom para nada, até o teu pai te abandonou. Então ele divide e depois ele tenta conquistar. Então ele separa o pai do filho, ele separa o filho do pai, ele separa a mãe do pai. E aí essa mulher ou esse homem, geralmente as mulheres pensam assim, a hora que o inimigo vem e divide, a mulher fala assim, eu não presto para nada mesmo, eu acho que eu nunca vou encontrar a pessoa que vai ser boa para mim, porque eu não sou boa para nada, eu não fui boa para ele. E aí o inimigo entra, então ele divide, e quando ele divide, ele entra com esse espírito, o espírito de Tabel, e esse espírito, quando ele entra, o inimigo vem e reina. Amém? Quando o homem foi separado por Deus no jardim, a Bíblia diz que o homem foi separado de Deus no jardim por causa do pecado, de Adão e de Eva. E aí Deus vem para o mesmo lugar, porque Deus não se separou do homem, o homem se separou de Deus. Deus vem para o mesmo lugar e vem passear no mesmo lugar, porque Ele espera encontrar o homem no mesmo lugar, no jardim. Só que quando Deus veio, Ele percebeu que o inimigo dividiu, o inimigo rasgou ao meio e colocou o homem para um lado e Deus para o outro. E aí Deus entra no jardim e começa a perguntar, Adão, Adão, cadê você? E Adão grita, Senhor, eu tive medo, por isso eu me escondi. Então sentimentos começaram a entrar por causa da divisão, por causa da separação, por causa da perda da identidade da paternidade. Adão começou a ficar com medo. O primeiro sentimento que entrou no homem depois da queda foi o medo. Ele começou a se sentir culpado, por isso ele se escondeu. E ele sentiu vergonha, e aí ele cobriu as partes dele, e ele disse, Senhor, eu me escondi porque eu estava com medo, com sentimento de culpa, porque eu errei, e eu cobri as minhas partes com folhas, porque eu sinto vergonha. E aí o inimigo já entrou, aí já acabou, porque aí ele separou, colocou os sentimentos dentro do homem,
e aí Deus procura o homem e o homem não vem para Deus. É interessante que essa parte de Gênesis, ela termina e o homem não voltou para Deus. O homem gritou de longe: Senhor, eu estou me escondendo, Senhor, eu estou entre as árvores. Então o inimigo ele separa o cristão da comunhão, porque ele quer gerar no meio da comunhão, ele quer gerar nos relacionamentos as frustrações, as decepções, porque nós somos imperfeitos, amém? Irmão, se tem uma pessoa que tem defeito, sou eu, amém? Nós somos imperfeitos. Se você ainda não se decepcionou comigo, vou te dar uma notícia: provavelmente você vai se decepcionar, mas isso não pode nos separar. Chore, você entende? Você pode se decepcionar comigo, mas isso não pode nos separar. Você pode se decepcionar com a sua esposa, mas isso não pode se separar dela. Você pode se decepcionar com o seu pai, mas isso não pode separar você dele. Amém? Porque senão entra Tabel e começa a reinar. Então todas as regiões espirituais da maldade, elas estão cheias de prisão. Por isso que João, quando tem a revelação de Apocalipse, ele vê a grande Babilônia, e a grande Babilônia está cheia de prisioneiros. A Babilônia é uma cidade cercada de muralhas e de portas. Se o imperador decidir que ninguém sai da Babilônia, ninguém sai da Babilônia. A Babilônia, ao mesmo tempo que ela traz os prazeres, ela traz o vinho, ela traz a pornografia, a prostituição, ela aprisiona, ela tranca a pessoa lá dentro. Cativeiros. Amém? Salmo 142. Diz assim, coloca na Almeida novamente. Diz assim, preste atenção nesse texto, para a gente entender como as coisas acontecem às vezes na vida do cristão, porque aqui é um salmo de Davi. Ele diz assim, ao Senhor ergo a minha voz, e clamo com a minha voz, e suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmurece o espírito, quando o meu espírito, coloca nessa versão que eu estou lendo aqui, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava ocultaram um laço, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Coloca na outra versão, Almeida Revista e Corrigida, diz assim, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele estava indo em direção à caverna de Adulão, ele olha para a direita e não encontra ninguém, ele encontra algumas pessoas, mas essas pessoas parece que não conhecem ele. Ele começa a falar, refúgio me faltou, e ninguém cuidou da minha alma. Um ataque na alma de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, o ataque do diabo na alma de Davi foi, você foi esquecido, você foi abandonado, você foi envergonhado, você foi humilhado, você foi desprezado, você foi odiado, porque ele estava fugindo de Saul, mas ele era inocente. Mas mesmo inocente, ele fala, refúgio me faltou, ninguém estendeu a mão para mim, não havia ninguém que me conhecesse, ninguém cuidou da minha alma. Ele está angustiado, ele está com uma dor no peito, ele está aflito, mas ninguém cuidou da alma dele. Ele está dizendo, ninguém teve interesse pela minha dor, ninguém teve interesse pela minha alma, ninguém viu a minha dor emocional. Ao contrário, eles me abandonaram, eles me tornaram alguém esquecido, eles me humilharam, me desprezaram. Então a dor emocional, esses são os momentos que Satanás ele entra,
E ele fala: ninguém liga para você, ninguém se preocupa com você, ninguém valoriza você, ninguém estende a mão para você, ninguém cumprimentou você na igreja, ninguém faz nada por você, ninguém te estendeu a mão quando você precisava. Você postou lá no grupo que queria oração, mas aí logo depois postaram alguma outra coisa e ninguém olhou a sua publicação, você ficou esquecido, portas se fecharam para você, ninguém ajuda. E aí vem o diabo. Davi diz assim no versículo 4, olha só, ele diz assim, eu olhei para a minha direita e vi. Ele está falando assim: eu olhei para a minha direita e vi, eu estava atento, eu vi, não havia quem me conhecesse. Irmãos, Davi era conhecido em todo Israel, mas ele está dizendo aqui, eles fingiram que não me conheciam. Eu lembro uma vez, eu participava de uma igreja, eu era vice-presidente de uma igreja que tinha 1000 membros, mais ou menos. Na época que eu estava lá, a igreja estava crescendo muito, e eu fundei esse ministério, já contei essa história, mas eu saí de lá só com minha Bíblia, porque eu não concordei com algumas coisas que estavam acontecendo, e que eram coisas graves. Eu disse: eu não posso compactuar com isso, eu não posso participar disso. Eu tinha 12 pastores abaixo de mim, que eram remunerados do ministério, tinha várias pessoas que eu conduzia, eu cuidava de mais de 450 pessoas, eu e a Marcinha sozinhos, e eu tinha casamento marcado, festa de aniversário marcada, eu tinha um casamento de um jovem que, nossa, assim, eu ajudei muito, abençoei ele, a esposa, e eles marcaram o casamento, e estavam felizes porque eu ia celebrar o casamento. Eu tinha um casamento marcado em Antônio João para fazer, nós plantamos uma igreja lá, e assim, tinha uma agenda, e aí de repente, o Espírito Santo falou ao meu coração: não é mais o seu lugar. E eu comecei esse ministério junto com o pastor presidente. A primeira leitura bíblica nessa igreja quem fez fui eu, numa varanda com um grupo reduzido de pessoas, talvez 10 ou 12, e aí eu lembro que quando eu saí desse ministério, infelizmente, essas bolhas, quando a pessoa sai, eles colocam todas as pessoas do ministério contra aquela pessoa que saiu, como se ela fosse um inimigo, então você não pode mais ficar perto daquela pessoa. Você não conhece essa história, amém? Você não sabe sobre isso, amém? Mas aí, eu lembro que eu saí, e um dia, irmãos, eu coloquei toda a minha vida no ministério, toda a minha vida. Está aqui meu sobrinho que, era criança lá nessa época, e eu coloquei toda a minha vida nesse ministério, larguei o negócio que eu tinha, com o pai dele, e fui fazer a obra de Deus, e fui fazer tudo, e trabalhar de graça na igreja, e abandonar tudo, e tudo que eu estava fazendo, empresa e tudo, e abandonar e fazer a obra de Deus e tal. E 7 anos eu trabalhei nesse ministério, empobreci, porque era um cativeiro, empobreci, fiquei sem nada, saí de lá com dívida no Serasa e no SPC, para começar a Justiça e Paz. Eu comecei com o nome no Serasa e no SPC, o Joé que está aqui, que foi nosso fiador ali da 13 de maio, ô Joé, você não sabia disso, meu irmão? Meu Deus do céu, senão você não ia fiar, Mas irmãos, eu lembro que um dia eu tinha um casamento marcado, e aí eu estava subindo a rua da Dona Noeli ali, se não me engano, a José Antônio, que ela tem uma loja ali chamada Articano Móveis. Eu estava subindo justamente aquela rua ali, a José Antônio, e vinha vindo uma pessoa, descendo. Eu estava subindo a pé porque eu não tinha dinheiro, irmãos, para andar de carro, e eu saí a pé do Flamboyant para ir para 13 de maio, ninguém sabe dessas coisas, porque a gente, quando está na luta, tem coisas que a gente guarda, mas eu economizava gasolina, eu ia a pé do Flamboyant para 13 de maio, ali perto da Santa Casa, para poder às vezes ficar na igreja e fazer culto. E eu lembro que um dia eu estava subindo a José Antônio, e essa menina que eu ia fazer o casamento dela estava descendo, e quando eu estava subindo, ela atravessou para o outro lado da rua para não passar perto de mim. Uma pessoa que eu edifiquei, que eu abençoei, que eu cuidei, que eu amei. E aí Davi está mais ou menos nesse tempo aqui, e todos viram as costas para ele, todos desprezam ele, desprezo, rejeição, abandono, traição, carência, ninguém cuidou de mim. Olha só, esse texto aqui,
quando ele fala assim, ninguém cuidou da minha alma, presta atenção, quando ele fala assim, ninguém cuidou da minha alma, essa palavra no original chama-se, no original chama, da Septuaginta, na tradução para o grego, diz assim, nepes, que significa o seu ser interior. Davi está dizendo, ninguém cuidou do meu íntimo, ninguém cuidou do meu ser interior, ninguém cuidou da minha alma, eu fui rejeitado, eu fui humilhado, eu entrei num cativeiro e ele teve que se esconder numa caverna. Mas aí Davi, ele vai orando e no verso 5 ele diz, a ti, ó Senhor, clamei e eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes, atende ao meu clamor porque estou muito abatido, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes que eu, tira a minha alma da prisão, ele diz assim, tira a minha alma da prisão, tira a minha alma do cativeiro, tira a minha alma da prisão, porque eu quero louvar ao Senhor, tira a minha alma, desse sentimento de abandono, que trouxe para mim ciúme, raiva, apreensão, vitimismo, falta de confiança, autodepreciação, medo de não ser aprovado, tira a minha alma desse cativeiro, tira a minha alma desse lugar, aí ele fala assim, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, para que os justos me rodeiem novamente, pois eles me fazem bem, relacionamento, pessoas, Davi está sozinho, ele está dizendo assim, Senhor, me dá alguém do meu lado, eu preciso de alguém do meu lado, eu preciso de um justo do meu lado, e aí começam a chegar lá na caverna de Adulão, né, vem a família, e aí começam a chegar os guerreiros, e vem os 600 de Davi, e se juntam a ele, e eles se formam um grande exército, tira a minha alma da prisão, Davi está dizendo, eu preciso me levantar, Deus, eu preciso me levantar, eu preciso sair desse cativeiro, eu preciso me levantar desse lugar, eu não posso ficar aqui prostrado, com minha alma aprisionada, eu preciso me levantar, eu preciso sair desse lugar, você precisa se levantar, meu irmão, áreas da sua vida que estão cativas, que estão aprisionadas por Satanás, você precisa começar a se levantar. Olha só o que diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, nós já estamos terminando, amém? Paulo está dizendo assim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Paulo está falando, eu estou na Macedônia, ele tinha escrito uma carta para os coríntios, para a igreja de Corinto, e ele está escrevendo a segunda carta, e ele está dizendo, olha, eu cheguei à Macedônia, mas a minha alma está atribulada, eu não tive sossego, eu não tive descanso, eu estou com problemas, atribulado, eu estou com problemas fora, porque querem me matar, estão me perseguindo, querem me prender, querem jogar pedras em mim, e por dentro eu estou cheio de temores internos, medo, temores internos, conflitos internos. Ele estava preocupado com Tito não tinha chegado, Tito tinha combinado com ele, que ia se encontrar com ele em Troas, e Tito não apareceu, e Tito ia trazer o relatório da igreja de Corinto, e não trouxe, e aí ele subiu para Macedônia, e ele falou assim, eu estou atribulado, eu estou preocupado, eu estou angustiado, porque eu não vejo Tito, eu não sei o que aconteceu com ele. Às vezes nós ficamos assim, não é? Às vezes nós ficamos assim, atribulados, preocupados, será que deu certo, será que não deu certo, será que vai dar certo, será que é assim, será que é desse jeito, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser do amanhã, como que eu vou romper com isso, como que eu vou começar aquilo, e a nossa alma fica atribulada. Paulo estava atribulado, e ele diz assim, ó, aí ele fala no verso 6, ele diz assim, mas Deus que consola os abatidos, amém?
nos consolou com a vinda de Tito. Tito chegou. Tito chegou. A alma de Paulo descansou. Tito chegou. Sabe, nós precisamos de Tito na nossa vida. Nós precisamos ter pessoas. Você não pode ficar sozinho com a sua dor. Você não pode ficar sozinho. Relacionamentos nos curam. Você precisa ter um Tito do seu lado, assim como Davi tinha ali os valentes que se aproximaram dele, os amigos que chegaram. Você precisa entender que os relacionamentos nos curam, porque assim como um ferro afia o ferro, Provérbios vai dizer, um irmão afia o outro irmão. A verdade dos relacionamentos nos curam. Às vezes o amigo fala algo que dói, machuca, mas ele fala porque ele é amigo, amém? Às vezes o pastor também fala algumas coisas que machucam, que doem, mas nós falamos porque nós amamos, amém? Paulo estava preocupado com isso, porque ele escreveu uma carta à igreja de Corinto, e ele foi duro na carta, ele foi duro na repreensão, e ele estava preocupado, mas o que será que aconteceu? E aí no verso 7 ele recebe a notícia, verso 7 ele diz assim, Tito chegou, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que fui consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim. Paulo foi amado pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto disse para Tito, Tito diz para Paulo que nós estamos preocupados com ele, nós amamos ele, nós temos um zelo muito grande por ele. Paulo se sentiu amado. Nós temos necessidade de ser amados. Nós temos necessidade de ser amados. Precisamos, romper com esse bloqueio. Às vezes nós nos auto-sabotamos, não queremos um abraço, não queremos ser amados. Eu não preciso disso, né, Marcinha? Cadê a Marcinha? Às vezes a gente... está lá no fundo. Às vezes a gente se bloqueia e isso impede a nossa cura. Nós precisamos ser amados, nós precisamos um dos outros. O Espírito Santo está falando essa noite, nós vamos falar sobre cada um desses temas, mas o Espírito Santo está falando, você precisa ter Titos perto de você, você precisa ter pessoas que estão expressando o amor por você, que estão dizendo, eu te amo, você é importante. Eu vou falar, sai de perto de pessoas tóxicas, sai de perto de pessoas que só te dão palavras que diminuem você, sai de perto de pessoas que só humilham você, e você está lá, do lado daquelas pessoas, como se você fosse um capacho, e o diabo às vezes está usando essas pessoas para massacrar você, para prender você num cativeiro, às vezes com bajulação, dizendo que você é importante, mas te aprisionando por outro lado, pessoas tóxicas que não querem o seu bem, que não te amam, que não te valorizam. As igrejas estão cheias aí, de pastores tóxicos que não querem nada, não amam as ovelhas, só querem o dinheiro delas, só querem a lã, e as pessoas estão lá, o pastor me ama. Por quê? Porque nós queremos ser massageados no nosso ego, por causa da nossa carência, por causa da doença da nossa alma. Nós somos enganados por qualquer um que bate na nossa costa e diz assim, não, você é meu amigo. Aí você já empresta o cartão. Sai de perto de pessoas tóxicas. Sai de perto de pessoas que só te dão tapinha nas costas. Entenda as pessoas que te amam e que estão impulsionando você, para você alcançar lugares altos, amém? Sai de perto de pessoas que só sugam você, sugam a sua energia, a energia da sua alma. E ela não está preocupada em mudar, ela só quer te usar para melhorar um pouquinho. Pessoas que sugam, te deixam mal, te deixam triste, te deixam fraco, e elas melhoram, e elas voltam para o pecado, e fazem a mesma coisa, e elas voltam para você e dizem, me ajuda. Nós precisamos ter discernimento de espírito nesse tempo, amém?
Nós precisamos entender que nós temos a revelação, nós temos a chave do reino, que para que as prisões da alma sejam abertas, não basta você gritar, está amarrado, está ligado, está quebrado. Não, você precisa ir até as portas com a chave que você tem e abrir as portas. Efésios capítulo 4, eu estou concluindo capítulo 4, versículo 9, o ministério de louvor já veio, já estou concluindo, diz assim, ó, ora isto, ele subiu, amém? Ele subiu, que é isso senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ele subiu, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 verso 14, em Apocalipse capítulo 1 verso 14, essas são as duas oliveiras e os dois, meu Deus do céu, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e olha só, passa, e os seus pés semelhantes a latão, reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e eu quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, não temas, não temas, não temas. Fica de pé em nome de Jesus.